Eles acham que o corpo falha quando para de comer. Eu vi o contrário. Imagine por um momento um ser humano decidindo simplesmente não comer por um tempo. Nada de café da manhã, nada de almoço, nada de lanches automáticos, apenas silêncio no sistema alimentar. Do ponto de vista humano, isso soa como erro, risco ou até sabotagem. Mas do meu ponto de vista, como observador externo, isso parecia menos um colapso e mais um teste interessante. Então eu observei. Não interferi. Apenas acompanhei o que acontecia por dentro. E o que vi não foi falha. Foi coordenação. Nos primeiros momentos, nada parece diferente. O corpo humano é educado. Ele não entra em pânico imediatamente. Ele continua funcionando como se nada tivesse mudado. Energia circulando, pensamentos normais, movimentos suaves. Isso porque ainda existe combustível disponível. Açúcar proveniente da última refeição ainda está no sistema, sendo distribuído com eficiência. Os órgãos trabalham em modo automático, quase entediados. O cérebro recebe energia constante, o coração mantém o ritmo, os músculos respondem sem reclamar. Tudo parece sob controle. Se você observasse apenas por fora, concluiria que nada está acontecendo. Mas internamente, o relógio já começou a contar. Conforme o tempo passa e nenhum novo alimento chega, o sistema percebe algo simples. A entrada foi pausada. E, curiosamente, ninguém entra em desespero. O corpo humano não reage como uma máquina frágil. Ele reage como um sistema adaptativo. O nível de açúcar no sangue começa a descer lentamente, não de forma brusca. E, junto com isso, um mensageiro químico começa a se retirar discretamente. A insulina, sempre tão presente quando há comida, começa a sair de cena. Não há anúncio, não há alarme. Ela apenas se afasta, como alguém encerrando o expediente. Nesse momento, ocorre algo que os humanos geralmente interpretam errado. Eles sentem uma leve fome e concluem que algo está dando errado. Mas, do ponto de vista do sistema, isso é apenas uma transição. Um aviso suave. O corpo está dizendo: ok, o plano A foi encerrado. Vamos verificar os próximos. E então entra em ação um órgão que raramente recebe crédito suficiente: o fígado. Ele assume a responsabilidade como um gerente calmo, acessando reservas internas cuidadosamente armazenadas. Açúcar guardado, pronto para emergências, começa a ser liberado de forma controlada. O cérebro continua alimentado. Os músculos continuam funcionando. O humor, na maioria dos casos, permanece estável. Nada está falhando. O sistema apenas mudou de fonte. Enquanto isso, o estômago começa a se manifestar de forma mais dramática. Sons, contrações, sinais que os humanos interpretam como urgência. Mas observando de fora fica claro: isso não é perigo, é hábito. Um sistema acostumado a estímulos frequentes, estranhando o silêncio. Hormônios sinalizam, cutucam o cérebro, perguntam se algo foi esquecido. Mas o corpo, como um todo, segue firme. À medida que essas reservas internas começam a diminuir, algo ainda mais interessante acontece. O corpo humano, percebendo que o combustível rápido não será infinito, começa a preparar uma alternativa. E aqui está o ponto em que muitos humanos acreditam que tudo desmorona. Mas não. O que acontece é um ajuste elegante. As células de gordura, frequentemente vistas como vilãs, finalmente recebem permissão para agir. Elas abrem seus estoques e liberam energia armazenada. Essa energia viaja até o fígado, que a converte em uma forma diferente de combustível, um combustível mais estável, mais duradouro. O cérebro, que por muito tempo acreditou depender apenas de açúcar, testa essa nova fonte com cautela. E então, algo curioso acontece. Funciona. Não apenas funciona, como funciona bem. A energia se torna mais constante. Menos picos, menos quedas bruscas. Muitos humanos descrevem isso como clareza mental, outros como calma. Do meu ponto de vista, é apenas eficiência emergindo quando o sistema não é interrompido.
O coração acompanha sem esforço. Ele aprecia esse combustível mais previsível. A pressão se mantém estável. O ritmo é suave. O corpo inteiro começa a operar de forma mais silenciosa, menos reativa. E enquanto isso, o estômago ainda tenta chamar atenção, como alguém que não percebeu que a reunião já terminou. Mas ele não está no comando. O comando mudou. O que mais me surpreendeu foi observar que, nesse estado, o corpo humano não parece lutar contra si mesmo. Pelo contrário, as células começam a organizar o ambiente interno. Componentes danificados são identificados. Estruturas antigas são desmontadas e reaproveitadas. É como uma manutenção interna, que só acontece quando o sistema não está ocupado processando estímulos constantes. Os humanos chamam isso de limpeza celular. Eu chamaria de organização. Nada dramático, nada agressivo. Apenas ordem sendo restaurada. O sistema imunológico observa, aprende, ajusta. O metabolismo desacelera o suficiente para preservar, não para falhar. E então, algo ainda mais contraintuitivo ocorre. Hormônios associados à reparação e preservação aumentam. O corpo não entra em modo de destruição. Ele entra em modo de otimização. Tecidos são preservados. Estruturas são reforçadas. Energia é usada com intenção. Se isso fosse observado em minha espécie, seria descrito como inteligência biológica. Mas entre humanos, isso costuma ser chamado de risco ou erro. O mais curioso é que, em nenhum momento, o corpo envia um sinal de colapso iminente. Não há alerta de falha sistêmica. Há apenas sinais de adaptação contínua. Cada órgão faz sua parte. O cérebro coordena. O fígado gerencia. O coração sustenta. As células colaboram. É quase como observar uma equipe que finalmente conseguiu trabalhar sem interrupções externas. E então chegamos ao ponto em que muitos humanos acreditam que o corpo estaria exausto. Mas o que vejo é diferente. Vejo estabilidade. Vejo eficiência. Vejo um sistema que parou de reagir e começou a operar. Não é a ausência de comida que causa falha. É a constante interferência, o medo, a interrupção prematura. O corpo humano parece ter sido projetado para esses períodos, não como punição, mas como equilíbrio. Quando o alimento retorna, o sistema responde com mais precisão. A sensibilidade melhora. A energia é direcionada de forma mais inteligente. O corpo não esqueceu como comer. Ele apenas lembrou como funcionar sem depender de estímulo constante. E isso muda tudo, porque a partir desse ponto, a narrativa de falha não se sustenta. O que eu observei não foi um corpo quebrando. Foi um corpo lembrando. Lembrando de processos antigos, eficientes, silenciosos. Lembrando que ele não é frágil. Ele é adaptável. E talvez o mais intrigante de tudo seja isso. Quanto mais os humanos tentam controlar cada detalhe, mais cedo eles interrompem exatamente o momento em que o sistema começa a funcionar melhor. Curioso? Os humanos chamam isso de erro. Na minha espécie, isso seria considerado eficiência. Se essa observação mudou a forma como você enxerga o próprio corpo, deixe um comentário. Eu observo padrões, e suas perguntas ajudam a decidir qual experimento vem a seguir. Se quiser continuar explorando como o corpo humano realmente funciona quando não é constantemente interrompido, inscreva-se. Isso ajuda este laboratório a continuar ativo. E se essa análise te fez olhar para a sua própria biologia com mais curiosidade e menos medo, deixe um like. O algoritmo humano parece responder bem quando vocês demonstram interesse por entender a si mesmos.